Olá, estamos aqui começando mais uma live, hoje com a cadeira vazia. Esse é o tema subjacente no tema proposto para a live de hoje. A cadeira vazia. Então, olá. Olá. Espero que vocês estejam bem. Espero que seja uma noite bem agradável para todos, com tudo aquilo que foi planejado por vocês para hoje. E o que eu quis trazer com essa cadeira vazia hoje foi esse sentimento desse vazio, esse sentimento dessa dor, desse momento em que nós começamos a olhar para este vazio. E é aqui que nós iniciamos a nossa comunicação de hoje. Eu estava olhando esse livro maravilhoso que eu comecei a ler essa semana e eu me deparei com essa informação muito, muito preciosa que eu vou ler para vocês agora. O perigo da gente ingerir o glúten, que é o que fala nesse livro, Cérebro de Farinha. É um livro que fala sobre o glúten na nossa alimentação. Então, aqui diz o seguinte, que o glúten, ao atravessar a parede dos vasos que irrigam o nosso cérebro, ligam aos receptores de morfina do cérebro, produzindo um aumento sensorial. Este é o mesmo receptor ao qual os narcóticos se ligam, criando um efeito que de prazer, sendo de prazer, também ele é um efeito viciante. E depois ele fala também que o Dr. William Davis descreve muito bem esse fenômeno no seu livro Sem Trigo, Sem Barriga. Assim, o seu cérebro com trigo comporta-se da mesma forma. A digestão produz compostos semelhantes à morfina, que se ligam aos receptores opiáceos do cérebro. Isso provoca uma forma de recompensa e uma leve euforia. Quando o efeito é bloqueado ou não são ingeridos alimentos produtores de exorfinas, algumas pessoas sentem uma privação claramente desagradável. O que tem a ver isso com o nosso tema hoje? Quantas e quantas vezes nós, embora sabedores daquilo que é bom e daquilo que não é tão bom para nós, ficamos assim como que viciados em alguns comportamentos, em algumas percepções, em algumas situações que nos trazem essa percepção, assim como se nós estivéssemos no nosso corpo com um efeito de vício,
uma fissura, como a gente chama, né? Uma fissura de alguma coisa que a gente não consegue abandonar, porque aquilo é tão bom, é tão prazeroso. Ora, quem nunca jamais não percebeu que as pessoas viciadas, elas usam aquele vício para sentir prazer, alegria, para se sentirem bem. Eu vou ajustar minha câmera aqui, que está um pouquinho fora de propósito esse local aqui. Uhum. Talvez agora melhore. Isto. Agora sim. Opa. Eu não sei se eu tô ao vivo no Instagram ou não. Eu não sei se eu saí, porque eu toquei na tela e ela eu tô me, vocês veem meus movimentos ali no Instagram? Então, como será que eu faço isso? Aham. Puxa vida. Só um minutinho. Pronto. Agora voltamos. Espero que todos estejam me ouvindo bem agora. Então, nós estávamos falando sobre questões com as nossas atitudes viciantes. As nossas atitudes viciantes não são somente aquelas atitudes que a gente percebe naquele outro que é muito distante de nós e que ele tem aquelas atitudes de vícios com substâncias clássicas, como o álcool, como o cigarro e todas as drogas ilícitas. Aqui nós estamos falando das nossas atitudes como propensas a criarmos vícios de situações completamente normais. Se, assim como nesse livro, a gente já está falando sobre o glúten como um grande acionador dos receptores de opioides no nosso cérebro, isso significa que quando eu como o glúten, eu aciono dentro do meu cérebro, eu ligo no meu cérebro as luzinhas referente aos receptores que dão esse barato que acontece com a gente. Então, nós temos um comportamento viciante porque nós queremos repetir as experiências.
né? E eu querendo repetir as experiências, eu me torno cada vez mais submisso àquela situação. Percebem? Então, não estou fazendo apologia do glúten ou do não glúten, não tem nada a ver com isso. O que eu quero dizer para vocês é que simples ações como comer glúten podem gerar em nós comportamentos que são desencadeadores de vícios, de repetição deste alimento de uma forma indefinida. E tudo isso para configurar a nossa constituição. O açúcar também, Clara, é muito viciante. A nossa constituição voltada para o prazer, porque nós sempre estamos buscando uma situação que nos leve ao prazer. Então, por exemplo, nessas pequenas atitudes, como comer o glúten, usar produtos com açúcar, nós estaremos provocando isso em nós. Mas são substâncias totalmente lícitas que a gente pode apresentar, digamos assim, uma justificativa social, né? É uma festa, então eu tenho um bolo, eu tenho docinhos, eu posso comer um pouco mais, e todas essas coisas que acontecem que a gente se justifica em situações sociais. E o que, Lia, que tem isso a ver com o tema do nosso encontro hoje? O que tem isso a ver? A Cláudia colocou ali uma frase no Instagram. A estratégia de sobrevivência é viciante. E ela entrou de sola no que eu quero falar. Ela entrou de sola no que eu quero falar. Quando nós temos alguma coisa que está fora de nós e que nós temos essa tendência de buscar, nós estamos sempre nos direcionando para esse caminho. Então, por exemplo, a criança que busca a aprovação dos pais, ela faz cada vez mais, ela toma atitudes para que os pais entreguem para ela toda aquela atenção que ela quer. Ou ela faz aquilo de uma forma bondosa e harmoniosa, ou ela faz aquilo de uma forma rebelde e chamativa, mas sempre tem o mesmo objetivo: chamar a atenção para aquilo que eu sou, para onde eu estou, que de alguma forma aquilo me faz bem. E isso é um movimento do cérebro de uma forma tão natural e tão prontificada que ele faz isso, que nem sempre a gente se dá conta, nem sempre a gente percebe que a gente está perseguindo aquilo. Às vezes a gente acha que aquilo pode estar mascarado como nessas drogas lícitas de um caramelo, sabe aquele caramelo que a gente põe em cima do doce? Esse caramelo pode ser essa desculpa social. Ah, porque eu sou perfeccionista. Ah, porque eu gosto de fazer tudo bem bonito. Ah, por isso, ah, por aquilo. Mas, na verdade, no fundo, não é por mim que eu faço. Eu faço isso pelo outro, por aquilo que o outro poderá me proporcionar. Então, eu fiquei pensando esses tempos sobre comportamentos que nós temos, comportamentos viciantes que nós temos, de agradar alguém, de nos diminuir para agradar alguém associado, né? Não só nos diminuir, mas para agradar alguém nós também podemos nos diminuir, ou para agradar alguém a gente se atrasa, a gente diminui o ritmo, a gente faz aquilo tudo por amor.
E na nossa sociedade atual, o amor, ele toma formas muito estranhas. Ele não é um amor simplesmente o meu sentimento com o teu sentimento. Às vezes, essa forma de amor é um amor desvalorizado. Eu tenho um amor pela minha irmã, que ela tem dificuldade, porque ela tem uma idade mental de 7 anos, e eu muitas vezes eu preciso desacelerar para falar com ela. Eu preciso diminuir a minha robustez intelectual, eu preciso ficar simplória. Eu preciso falar com ela sobre se vai chover ou se não vai, se os jogos de futebol do Brasil vai ter uma boa prospecção ou não. Isso acontece com todas as pessoas que precisam lidar com outras pessoas que são visível e notoriamente menores do que nós. A minha irmã tem 7 anos, então ela gosta de coisas bem objetivas. Ela gosta de fazer compras, e no fazer compras ela faz críticas das cores ou dos comportamentos, daí ela gosta de tomar um sorvete, ela gosta de falar sobre o tempo, se vai chover, se não vai chover, se tem jogo do Brasil, ela gosta de saber quem é que vai jogar, se foi um jogo legal ou se não foi um jogo legal. E eu preciso me adaptar. E é a minha forma de dar o meu amor para ela. E eu dou esse amor com muito carinho desde que ela é minha irmã. Mas existem também umas formas que a gente diz que são formas de amar, em que a gente se entrega para o outro, a gente se perde no outro. E quando acontece isso, a gente se perde de si próprio. Então, passando por esse ponto, né, do amor que está estranho, que está mal desenvolvido dentro de nós, nós temos às vezes esse modelo de que nós temos que amar o nosso pai e nossa mãe como aquelas crianças que nós éramos. Na verdade, nós precisamos amar as pessoas como nós somos, com a minha velocidade, com o meu modo de ser, com o meu modo de pensar, porque essa é a pessoa que essa outra pessoa ama e é a mim que essa pessoa está se dirigindo quando ela entrega o seu amor. Mas para nós é um pouco difícil isso às vezes. E às vezes nós precisamos, de uma certa forma socialmente muito aceita, distorcer tudo que está ao nosso redor. Como, por exemplo, nessa semana que passou, que o meu querido colega Ivo me perguntou, Lia, eu me fiz essa pergunta, ele me dizendo, sobre o coelhinho da Páscoa, sobre o Papai Noel, e isso que o Ivo me falou me trouxe esse pensamento também. Por que nós temos tanta dificuldade com a realidade? Porque nós precisamos tanto desses enfeites e dessas situações assim um pouco rebuscadas nas suas fantasias. O que acontece com essas crianças depois, quando a gente precisa tirar delas, então, essas ilusões que inicialmente a gente colocou, mas coitadas, são pequenas, então a gente não traz para elas a realidade de início, porque elas podem ter um impacto muito grande. Sim, e terão outro impacto quando a gente tirar delas as fantasias que a gente desenvolveu dentro delas. Então, são questões que se colocam e a gente fica pensando o que acontece ali, quais são as rupturas que vêm na sequência disso. Porque, como eu falei no começo, eu adoro tomar
um cafezinho com croissant, porque esse cafezinho com croissant, ele vai me trazer um monte de satisfação. E, na verdade, eu lendo esse livro, me dei conta que eu vou acionar em mim o meu processo viciante de querer mais e mais e mais e mais. E quando a gente está numa relação em que nós temos muita afinidade, que nós temos muita, muitos pontos em comum, como esse artigo que a Maria Homem escreveu na Folha de São Paulo, o que a gente vê ali? A gente vê ali formas de dizer eu te amo, de muitas formas. Então, ele perguntava para ela, aonde tu estava? Aonde tu estavas enquanto eu não tinha te encontrado? Por que tu não chegou antes na minha vida? E ela brincava e respondia para ele alguma coisa. E isso tudo era uma construção dessa relação tão bonita entre eles. E quando chega num determinado momento que ele se encontra, então, adoentado, e começa a perceber a sua passagem próxima, né, o seu momento de falecimento próximo, ela pergunta para ele num último arrobo, não é? O que será de mim sem você? E ele responde simplesmente: será aquilo que você quiser. Porque nós sempre entregamos para o outro, nós entregamos para o outro este leme. Para nós, eu vou tomar meu cafezinho com glúten e vou ficar nesse vício de querer as coisas. Mas para o outro, eu entrego o leme do meu barco. E essa é a receita mais, digamos assim, mais perfeita para nós nos perdermos de nós mesmos e para que o nosso futuro se torne um futuro inseguro, estranho, inesperado, chocante, enfim, tudo aquilo que puder ser uma vida em que eu entrego o leme da minha vida para uma outra pessoa. Nós sentimos o luto dentro de nós como a perda de uma pessoa importante. Mas nós vivenciamos esse luto na nossa vida durante toda a nossa vida, desde sempre. E é muito estranho que nós não possamos perceber essas nossas separações de todos esses movimentos como um luto, porque nessa nossa sociedade é muito difícil a gente fazer um luto, é muito difícil a gente se separar. Mas quando o bebê sai da barriga da mãe, a mãe perde uma convivência preciosa desse bebê dentro dela. E ela poderia se sentir desacompanhada, porque o bebê agora também está fora dela, como todos os outros, não está mais dentro dela. Depois, quando os filhos crescem, nós também sentimos a falta dos nossos filhos ao nosso redor, fazendo perguntas, nos pedindo dinheiro, querendo ir na casa de um amigo, de outro, mas quando eles crescem e vão para a faculdade, começam a ter a sua própria vida, nós também sentimos essa sensação de luto. Nós também sentimos essa sensação de luto quando nós percebemos que o nosso projeto de vida chegou ao fim. Eu tinha um projeto de publicar o meu artigo no meu pós-doutorado e eu publiquei. E agora a minha vida está estranha, porque eu já fiz aquilo que eu tinha me proposto a fazer. Eu tinha o propósito de ser uma pessoa caridosa e entregar
uns volumes de mantimentos para outros, ou criar uma creche, ou fazer um hospital. Quando termina o projeto, ele fica concluído, existe um pequeno luto dentro de nós. O luto daquilo que terminou. Mas nós nunca usamos esses pequenos lutos para nos fortalecer, para perceber que dentro de nós isso é uma realidade cotidiana. Todos os dias nós perdemos alguma coisa, porque nós ganhamos outras tantas coisas. E aí, quando nós precisamos realmente olhar para uma emoção mais elaborada, para uma situação de maior amplitude, como é o relacionamento, isso tudo fica muito estranho para nós. Quando a gente se separa, eu tenho muitas pessoas que me procuram para me dizer: eu queria tanto me separar do meu marido, ele não tem mais a mesma batida que eu tenho, nós não temos mais nada em comum, mas quando eu me separo, eu fico triste, eu entristeço, eu fico doente. E aí eu fico confusa se eu devo voltar para ele ou não, e eu volto para ele e eu vejo que não tem mais nada a ver, que a decisão estava certa, mas por que eu sinto essa dor dentro de mim? Porque alguma coisa acabou. E quando ela termina, ela é apenas uma lembrança dentro de nós. Ela não é nada mais do que isso, uma lembrança dentro de nós. E aí, isso me leva a essa situação mais específica de nós estarmos vivendo nesse mundo tão estranho que nós estamos vivendo hoje. Porque as pessoas estão se sentindo ameaçadas, assustadas, e elas se defrontam com essas dificuldades da vida e da morte, do ser e não ser, do estar e não estar, que na verdade são dificuldades do nosso dia a dia, são dificuldades do nosso momento. Mas é claro que quando nós precisamos enfrentar um vazio muito grande, que é o vazio da perda, a pior perda de todas as perdas, eu acho, na vida adulta, é perder um filho ou perder o esposo. Mas tudo isso são caminhadas que se faz na vida. Todas essas experiências são caminhadas nas quais nós vamos polindo o nosso ser para ir adiante. E essa dor será multiplicada, será insuportável na medida em que eu entregar o leme da minha vida para as outras pessoas. Então, Caligares, quando fala, será aquilo que tu quiseres, ele diz para ela mais uma vez: nós somos donos do nosso destino. Se eu quiser me apegar à dor e me mantiver somente com isso dentro do meu coração, dentro de todo o meu corpo, eu vou manter essa dor permanente. Sabe lá quanto tempo? E é por isso que nós vemos muitas e muitas pessoas que não suportam a perda do seu esposo, companheiro de tantos anos, e elas passam algum período e elas morrem também. Mas o que é importante também é que nós possamos ter dentro de nós um mínimo de estrutura para a gente sobreviver a este momento, sendo o condutor da nossa vida, levando as nossas questões para toda a beleza do que foi aquilo que já terminou. Então, quando ele diz para ela, será o que tu quiseres, por exemplo,
se ela se der conta, e eu sei que ela se dá conta, Maria Homem, de que existem milhares de fotos, milhares de momentos, milhares de emoções, milhares de palavras ditas e escritas por eles dois que transformaram a relação dele nessa relação grandiosa de amor. E nós precisamos fazer isso dentro de nós, conosco, porque essa relação de amor para conosco é a relação de amor mais importante que nós temos que ter. Então aí eu posso tomar o meu cafezinho sem o meu coração, porque eu sei que aquilo não me faz bem. Eu posso olhar para o meu vazio dos meus filhos fora de casa e pensar que eles estão crescendo para a vida e crescendo para o mundo e tudo aquilo que a gente viveu foi lindo e validar tudo isso dentro de mim. Validar, porque validar significa dar aquilo o significado que tudo aquilo teve na minha vida. Afinal de contas, o que é uma identidade? É a soma das minhas experiências, é a soma das minhas alegrias, dos meus sorrisos, das minhas dores, das minhas experiências. Porque do que eu falaria aqui se eu não estivesse com essas experiências todas dentro de mim? Eu não teria nada para dizer. Então, o que será de mim sem você será exatamente aquilo que eu quiser. Porque para passar um luto, nada é mais importante do que viver essa emoção. Viver essa emoção é sentir saudade, é sentir dor, é sentir tristeza, é viver essa emoção plenamente. Não é uma emoção bonita. A gente não escreve luto com florzinhas no rodapé. O luto é uma emoção de constrição. Mas essa constrição pode ter este movimento de reconhecer que aquilo que falta na minha convivência hoje foram todos esses passos que eu dei para chegar aqui. E essa convivência que me faz falta hoje, ela já está comigo, ela já está dentro de mim. E eu aceito essa interrupção para aqueles que acreditam que existirá outros momentos, e eu aceito esse final para aqueles que acreditam que depois da morte nada mais existe. Porque isso faz parte do nosso dia a dia. E para todos aqueles que estiverem agora com pessoas muito doentes ou que estiverem muito tristes porque estão assistindo amigos seus que estão sofrendo ou que estão em alguma situação mais vulnerável, é muito importante que vocês levem este movimento dentro de vocês de robustez, de ser quem eu sou. Como disse a Cláudia no começo, deixar essa estratégia de sobrevivência de deixa isso para lá, não vamos olhar. Não, vamos olhar, vamos honrar, vamos respeitar tudo aquilo que aconteceu. Faz parte da nossa vida, é a nossa identidade. Na medida em que nós temos o nosso coração repleto de amor, à medida em que nós temos o nosso coração repleto das nossas ações verdadeiras, com este eu saudável que todos nós temos em algum lugar, ele está. Nós precisamos despertá-lo para que ele venha à tona, para que ele esteja aqui, para que ele nos dê a mão e a gente segue olhando o passado como o passado, a dor como a dor e o futuro como uma probabilidade de seguirmos de uma outra forma.
Eu gostaria muito que alguém fizesse perguntas ou comentários. Eu vejo aqui, eu vou me esticar um pouquinho aqui para ver aqui no Instagram o que está acontecendo aqui. A Cláudia tem dito que ela tem aprendido muito. A Marise querida, muito obrigada pela postagem tão fofa que fez. Tu, a Olga e a Dirce, foi muito querido aquilo, a Karen me mandou. A Zélia entrou, tem muita gente que entrou. A Cora entrou. Uhum. Eu quis falar hoje sobre esse tema porque a minha querida Ascensão está aqui comigo nos, nos comentários no Instagram, no Facebook, desculpe. Eu queria falar com você sobre isso hoje porque nós temos tido muitas aulas na escola, tem sido um movimento muito intenso e, ao mesmo tempo, todos os alunos que seguem completamente engajados nos nossos movimentos, dos encontros consigo mesmo, a IOPT na veia o tempo todo. Nós temos observado essa, essa abertura. É como se nós todos estivéssemos cada vez mais sem as nossas cascas, sem as nossas defesas, sem as nossas movimentos de displicência para conosco. Nós estamos cada vez mais vivenciando isso. A realidade, a beleza, a singeleza da verdade dentro de nós. E aí, nesse movimento, nós estamos ficando cada vez mais unidos, cada vez mais encantados com essa experiência de tirar nossas cascas através desse movimento da IOPT. E assim, nós temos que perceber, é muito importante que a gente perceba isso, que nós estamos fazendo tudo isso não é apenas por nós. Nós fazemos isso por nós. Mas quando eu estou fortalecida, eu mostro o caminho para muita gente. Quando eu estou fortalecida na minha identidade, no meu eu saudável, eu mostro o caminho para muita gente. Eu apresento o caminho para muita gente. Eu trago para muita gente essa opção de ser simples, singelo e verdadeiro. E essa é a receita mais pura e simples. Essa semana ainda eu conversei com a minha amiga Leide e ela me contou que ela viu uma imagem dentro das nossas aulas que ela está repetindo porque ela está meio apaixonada pela coisa, então resolveu repetir. E ela me disse: Lia, quando eu vi aquela imagem, eu me dei conta que aquela imagem representava a mim mesma dentro de um bercinho esperando a mamãe chegar. E isso significou para mim alguma coisa muito importante. O retorno a esse amor infantil sem fronteiras, porque quando aquela criança ama a mamãe, ela ama completamente. E depois, com o tempo, nós começamos a amar ser, nós começamos a amar nós começamos a amar com vários e vários ressalvas para esse amor. Mas, na verdade, o que nós estamos buscando também é resgatar este amor simples. É um amor amplo, é um amor de entrega, é um amor de verdade, é um amor de simplicidade. Quando nós voltarmos a sentir isso dentro de nós, quando as nossas estratégias de sobrevivência estiverem mais dominadas, mais presentes, mais reconhecidas, nós estaremos
prontos para amar cada vez mais, porque isso será uma constante dentro de nós. Eu espero que vocês tenham um fim de semana maravilhoso. Eu espero que vocês aproveitem todas as coisas lindas que vocês têm no dia a dia de vocês, quer seja um café da manhã bem gostoso, quer seja um encontro da família. Hoje eu vi uma das minhas filhas, a minha filha Ive, esteve na minha casa hoje almoçando comigo, depois de tanto tempo que a gente não se via, então ela esteve aqui, foi um momento de muita alegria para nós. E e às vezes eu caminho, ando nessa cidade de Porto Alegre e me deparo com árvores que têm flores tão exóticas, cachopas para cima, cachopas para baixo, em amarelo, em vermelho, e tudo isso me aciona essa capacidade de sentir coisas boas. Então, o que será de mim sem você? Aquilo que você quiser. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Um beijo enorme e até a semana que vem, se Deus quiser. Mandem perguntas, comentários, entrem no link da bio para ver como é que andam os cursos. Daqui a pouco começa outro. Quem não tiver lá vai começar a ter dificuldade para entrar, tá bom? Um beijão, então. E até o próximo encontro.